Olá, tudo bem com você? Você, torcedor do Fortaleza, tudo bem? Bom, espero que sim. Bom, antes de quaisquer coisas, eu queria falar para você, que hoje à noite estarei no pós-jogo, né, da equipe do Fortaleza contra o Cuiabá. Não farei, por exemplo, uma live no meu canal para falar do assunto. Nas segundas-feiras, vocês sabem, a gente tem o Balanço do Leão com o Josa Novales, que acontece às 21 horas. Como hoje teremos jogo do Leão, não faremos o Balanço do Leão, mas eu estarei no pós-jogo, então teremos um pós-jogo, né, da partida Fortaleza contra o Cuiabá com o Josa Novales comigo presente. Então conto com a presença de vocês hoje no pós-jogo do Razão Tricolor. Tá bom, meus amigos? É isso. Queria comentar com vocês aqui um assunto interessante que foi... que explica um pouquinho a abordagem, o olhar da mídia aqui do Sudeste em relação ao que está acontecendo hoje com Fortaleza. Fortaleza é hoje uma das grandes sensações do futebol do Brasil. Para mim é a sensação do futebol brasileiro neste momento. José, o Red Bull Bragantino, gente, passa longe, gente. Red Bull Bragantino passa longe de Fortaleza, gente. Fortaleza é o mundo, o Red Bull Bragantino é outro completamente diferente. Aquela equipe de empresários, aquela equipe que gera muita atenção de inúmeras pessoas, de muitos torcedores e tal. É uma equipe ali, inclusive em Bragança há muita crítica sobre isso. É uma equipe que tenta ser um forno para jogador que será vendido para o mercado europeu, né? O Bragantino chega à primeira divisão, inclusive, sem precisar da Red Bull, né? E a Red Bull hoje, há um debate na cidade, inclusive, a Red Bull hoje, a forma como ela está conduzindo esse processo talvez não seja o melhor possível. E quanto à equipe dentro de campo, a equipe tem apresentado ali alguns altos e baixos, né, que, na minha opinião, são incompatíveis com o elenco da equipe do Red Bull Bragantino. Fortaleza é outra história completamente diferente, é outro nível, é outro patamar, é outra conversa, gente. Não dá nem para comparar, né? Não dá para comparar. Então, a Fortaleza é a grande sensação hoje no futebol do Brasil. Ok. No sábado à noite, eu estava assistindo o Sport TV, e aí o Paulo Vinícius Coelho, que para mim é um dos grandes comentaristas do futebol brasileiro, uma pessoa que eu até conheço, já troquei algumas ideias com o Paulo Vinícius, né? No caso mais por rede social, não propriamente ao vivo, embora eu tenha ido muitas vezes à ESPN, me apresentar em programas ali do canal, né, quando ele lá estava. Mas o Paulo Vinícius ele faz uma abordagem falando sobre os três primeiros colocados, não, os três primeiros não, as equipes que ele acredita, por exemplo, que pode chegar ao título do Campeonato Brasileiro. O Paulo Vinícius está abordando ali a questão de que as três equipes estão ali oscilando, mostrando ali o seu melhor nível, que o seu melhor nível em alguns momentos está sendo perdido, que algumas dessas equipes ali, tipo o Palmeiras, já teve um grande nível e começou a perder ponto, que o Galo, por exemplo, ele falava antes desse jogo do Galo que aconteceu, agora contra o Red Bull Bragantino, ele falou, por exemplo, que o Galo também veio de muitas vitórias seguidas, né, e aí já tinha apresentado um resultado que não foi tão bom contra o Fluminense, e mesmo no jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, a equipe também não apresentou um desempenho muito bom, que aquilo mostrava uma queda do Galo, e ele falando que aquilo era muito normal, né? Falou também do Flamengo, né, que o Flamengo vinha de muitas vitórias e depois começou a apresentar ali uma queda também, ou seja, uma oscilação, falando inclusive que essas equipes em alguns momentos elas vão deixar de apresentar esse grande futebol, esse futebol em que leva a equipe a vencer tudo, né, e que vão apresentar sim algumas quedas muito naturais, mas que para ele essas três equipes são favoritas para conquistar o título brasileiro e que o título está entre essas três equipes. Ora, o Paulo Vinícius se esqueceu que o terceiro colocado é o Fortaleza, não é o Flamengo, né? Ele se esqueceu, por exemplo, que o Fortaleza é o terceiro colocado e que o Flamengo que é o quarto colocado. Em nenhum momento ele chegou a tocar no nome do Fortaleza. Ele fala essas três equipes como se essas três equipes fossem os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, né? E aí, isso aí pode ser, o Paulo Vinícius é um grande comentarista, mas isso mostra muito bem a forma como a mídia segue a olhar para o Fortaleza. Porque, veja bem, numa situação dessa, a gente pode perfeitamente falar assim, não, o Fortaleza é uma equipe interessante, está fazendo uma campanha interessante sim no Campeonato Brasileiro, mas não tem futebol, por exemplo, para ganhar um título nacional. Fortaleza é uma equipe menor, de menor expressão, bababá, essa conversa toda que muita gente fala mesmo. Podemos ter comentários sérios de pessoas falando assim, embora Fortaleza esteja num grande momento e seja um clube muito sério, Fortaleza talvez não tenha a mesma condição de ganhar um título brasileiro. Então, os favoritos são Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e não o Fortaleza. Ok, é mais respeitável, dá para entender e tudo mais. Nas duas situações, porém, contudo, a gente percebe um problema. Qual é o problema? O problema é muito objetivo. Qual é a questão objetiva, Josa? A questão objetiva é, o Fortaleza é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro.
E dentro disso, a gente tem que falar, tem que pontuar que quem está entre os 3 primeiros colocados ao final do primeiro turno, né, qualquer uma dessas equipes pode sim chegar à conquista do título brasileiro. Mas o Fortaleza pode conquistar o título brasileiro, aí é outra história. Aí a gente entra um pouco no pensamento dessas pessoas que não abordam o Fortaleza, inclusive. Até porque o Fortaleza incomoda. Até porque muitas dessas pessoas, não sei se agora eu estou colocando o Paulo Vinícius nesse meio, mas isso sim, mas ele mostrou ali uma mentalidade, e essa mentalidade de muitos, inclusive, apontam que o Fortaleza talvez não seja lugar para o Fortaleza, inclusive, estar em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. E até em função disso, o Fortaleza não vai para lugar nenhum. A questão é, se a equipe está entre os 3 primeiros, ela tem sim condição perfeitamente de conquistar o título. Até porque as equipes que estão pontuando muito, em alguns momentos, elas vão deixar de pontuar, como o próprio Paulo Vinícius abordou. O Galo já deixou de pontuar, já vem de 2 resultados aí que não são vitórias, né, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também, que vinha ganhando de todo mundo, num certo momento parou de ganhar, voltou a vitória neste final de semana, mas num certo momento parou de ganhar também. O Flamengo, que vinha fazendo goleada de todo mundo, inclusive voltou a golear. Agora, um Santos completamente, né, perdido em campo. Diniz, né? Vamos lá, né, Diniz? Enfim, né, Diniz que não gosta de trabalhar no Nordeste, porque é o melhor. Então o Santos dele tá entregando nada de futebol, né? Aliás, contra o Fortaleza, teve muita sorte naquele jogo, porque o Santos jogou absolutamente nada e merecia perfeitamente ser derrotado pelo Fortaleza. Mas enfim... o fato é que o Fortaleza está entre os 3 primeiros ali e pode sim ser colocado como uma equipe que pode ganhar o título, porque se essas equipes que estão mais à frente elas vão perder ponto, a gente precisa considerar o seguinte: Fortaleza, quando a equipe perde ponto, não tende a perder ponto durante muito tempo, né? O Palmeiras ficou alguns jogos aí só sendo derrotado, inclusive, né? O Fortaleza sim vem de 2 empates, mas é muito provável que contra o Cuiabá já tenha uma reação, já tenha uma vitória aí na competição. Importa muito, inclusive, que tenha uma vitória, porque o Galo perdeu um ponto, né, e aí é uma condição para o Fortaleza tentar tirar um pouco mais essa diferença. E sim, tem que pensar no campeonato sim. Num momento desse tem que pensar no campeonato. Mas por que tem que pensar no campeonato? Por quê? Por que você acha que o Fortaleza tem que pensar sim no campeonato? Não tá bom para o Fortaleza Libertadores? Claro que tá bom para o Fortaleza Libertadores. A campanha já é histórica, gente. Se não conquistar o Campeonato Brasileiro, tá muito bom. Se não conquistar a Copa do Brasil, tá muito bom. Tá muito bom, entre aspas. Tá muito bom, mais ou menos. Por quê? Sim, objetivamente, claro que tá muito bom. Mas a questão é o campo. E aí que eu quero apontar que a diferença entre mim, se vocês me permitem, e esses comentaristas. É aqui que vem a minha crítica. Este é o lugar, né, onde se insere a minha crítica ao Paulo Vinícius Coelho, que eu respeito, e a outros comentaristas aqui do Sudeste. É aqui que se insere, é o lugar mesmo, preciso, em que se insere a minha crítica a esses comentaristas. Vocês estão olhando para o campo? Vocês estão mesmo acompanhando os jogos do Fortaleza? Vocês estão vendo só resultado ou vocês estão vendo mesmo o que a equipe está fazendo dentro de campo? Vocês estão parando para olhar o jogo do Fortaleza? Vocês que sempre olham jogo de Flamengo, sempre olham jogo de Palmeiras, sempre olham jogo de São Paulo, estão olhando para o jogo do Fortaleza? Porque quando você olha para o campo, quando você se depara com o que o Fortaleza está fazendo dentro de campo, quando você vê o que o Fortaleza consegue fazer em situações problema, quando você vê o que o Fortaleza consegue fazer para lidar com os desafios colocados pelos seus adversários dentro de campo, quando você vê tudo isso, você precisa concluir que Fortaleza é uma equipe muito diferente. E que pelo que está fazendo dentro de campo hoje, precisa sim ser colocado sim como um dos favoritos para conquistar o título brasileiro. Pode não conquistar, mas precisa no mínimo um respeito, né, de vocês na abordagem à equipe e pontuar assim que pelo que está jogando tem condição sim de chegar ao título brasileiro. Pode não conseguir, mas é sim um dos favoritos para conquistar o título brasileiro, né? Então não são 3, Paulo Vinícius, são 4 pelo menos. Você tinha que colocar aí, por exemplo, o Fortaleza no meio, tinha que falar essas 4 equipes e não essas 3 equipes. E neste momento, se você fala 3 equipes, as 3 Atlético Mineiro, Palmeiras e a Fortaleza. Essa é a lista ali, né? Os 3, a gente tá falando dos 3 aqui, 3 Atlético, Palmeiras e Fortaleza. Flamengo vem em 4. O Mengão, para mim, é um dos grandes favoritos para conquistar o título brasileiro, sim. Acho que o título está, sim, entre esses 4. Flamengo pode crescer ainda mais no cenário do futebol brasileiro. Acho que o Flamengo, se conseguir ganhar um pouco mais ali no coletivo, pode virar uma equipe quase indestrutível, gente. Quase imparável no cenário da América Latina. Sem dúvida nenhuma. Assim como o Galo também, que tem um elenco fenomenal e que já ganhou muito também de trato coletivo ali pelo Cuca, né? O Palmeiras é sempre esse Palmeiras aí que, mesmo com essas derrotas que teve, é uma equipe, para mim, das mais competitivas e que a qualquer momento pode desbancar qualquer um ali da frente e ganhar, voltar à liderança e por que não ganhar o título brasileiro também. Mas o Fortaleza também pode ser colocado no meio disso aí.
E aí não é pelo que Fortaleza foi até hoje, pelo fato de Fortaleza ser do Nordeste, que é isso que ninguém aceita, não engole, não fica, tá aqui, ó. Não passa, gente. Não passa, sabe? Eles não passam, porque eles querem que uma equipe nordestina fique naquilo que eles acham que é o seu devido lugar. E o que é o seu devido lugar? É ficar ali no meio de tabela, ir pra Sul-Americana e tudo mais. Eles têm muita simpatia pelas equipes como Fortaleza, enquanto elas estiverem frequentando esse espaço da tabela. Agora, vão se incomodar muito quando Fortaleza chegar à frente da tabela e começar a brigar por uma vaga dessas equipes que são as preferidas deles, né? Fortaleza tem sim, pelo que está jogando dentro de campo, ser no mínimo considerado como um dos favoritos sim para conquistar o título brasileiro. Eu lamento muito que o PVC, que é um comentarista que eu já disse, respeito muito, também seja mais um equivocado em relação a isso, e na minha opinião, porque não está vendo o que está fazendo o Fortaleza dentro de campo, assim como quase todos os comentaristas de futebol aqui do Sudeste. É isso.